Abra sua Bíblia lá em Lucas 11, do 33 ao 36, tá? Aqui a palavra do Senhor vem falando sobre a parábola da candeia. Nós vamos meditar nela agora, tá? A Bíblia fala o quê? Jesus está falando sobre luz, visão espiritual e influências interior. E esse trecho é profundo porque mostra que aquilo que entra nos nossos olhos ocupa a nossa mente, influencia diretamente a nossa vida espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Texto resumido, vamos lá? Vamos resumir esse texto aqui, né? Fez a sua leitura aí? Fez? Então vamos lá. Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Isso mesmo, né? Quando você acende uma luz aí na tua casa, essa luz é para clarear. Principalmente quando acaba a força, fica aquela escuridão toda, a gente sai procurando ali uma vela, uma lanterna, uma luz, né, do próprio celular ali. Ela é feita para quê? Para clarear, para a gente poder enxergar. E aqui também Jesus disse, né, que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Os olhos são como a lâmpada do corpo, tá? Os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos forem bons, todos terá luz. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Mas se forem mal, haverá trevas. Né? Por que eu estou falando assim? Para a gente entender melhor esse texto que a gente está acabando de ler aqui. Certo? E aí, o que mais que a gente pode tirar daqui? Mas se for mal, haverá treva. Explicação, vamos lá? Aqui, já no comecinho, no 33, no verso 33, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar escondido. Jesus está dizendo que a verdade de Deus não foi feita para ser escondida. Isso mesmo. A verdade de Deus não foi feita para ser escondido. Quem recebe a luz de Cristo deve refletir essa luz. Você estudou a palavra do Senhor? Aprendeu coisas boas aqui? Passa para outras pessoas que ainda não sabem, que ainda não aprendeu. Então, essa luz, ela precisa ser mostrada, tá? E, além disso, essa luz, que seria a candeia, ela representa, sabe o quê? A verdade de Deus. Já estudamos sobre isso, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. A presença de Cristo, o testemunho cristão, lição, Deus não quer que a fé fique apagada ou escondida. Se você tem fé, então aprendeu, acreditou naquilo que você leu nas Escrituras Sagradas. Como que você vai fazer? Você vai até outra pessoa e vai falar daquilo que você aprendeu. Não deixe escondido. E essa ação de você ir até as pessoas e falar daquilo que você aprendeu é uma ação de fé, essa atitude que você está tendo. Iluminar pessoas, né? A gente tem que iluminar pessoas através das nossas atitudes e também do nosso caráter. Da maneira que a gente está falando com as pessoas, né? Assim como nos deixa o exemplo aqui em Lucas 34. Os teus olhos são lâmpadas do corpo. Aqui Jesus começa a falar sobre visão espiritual. E na Bíblia, os olhos muitas vezes representam, sabe o quê? Foco, atenção, desejo. Que mais? Aquilo que alimenta a mente, que são os olhos bons. Lembra disso? Significa coração sincero, mente voltada para Deus, pureza, discernimento espiritual. Quando os olhos estão bons, a pessoa vive cheia de luz. Os olhos mal, se meus olhos têm maldade nos meus olhos, olha o que acontece. Jesus também fala dos olhos mal aqui nesses versículos. Isso representa, sabe o quê? Inveja. Você conhece pessoas que têm inveja? E mais aqui? Pecados, impureza, egoísmo, foco nas coisas erradas. Quando a mente se alimenta de trevas, o interior da pessoa também fica escuro, tá? E olha só quantas coisas a gente pode tirar desses versículos que a gente acabou de ler aqui.
Então vamos lá, o que a gente pode tirar de aplicação para a nossa vida? Aplicação de prática hoje, olha só o que a gente pode ver aqui. Isso, gente, tem muito a ver com aquilo que a gente assistimos. Às vezes a gente está aqui, ó, através de uma televisão, através do nosso celular, através do notebook, através da onde que a gente está andando, aquilo que a gente está olhando, aonde que está fixado os nossos olhos. Então, aqui, ó, através dos nossos olhos, isso aí também pode estar nos influenciando, tá? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Veja bem, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, o conteúdo que consumimos, as amizades que a gente faz, tudo que domina os nossos pensamentos, tá? Tudo que entra pelos olhos influencia o nosso coração. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Aonde que eu tiro essa reflexão? Aqui em Lucas 11, no versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. É o que Jesus está falando. Jesus faz um alerta forte. Uma pessoa pode achar que está na luz, mas está espiritualmente em trevas, tá? Então, cada um de vocês examine aí os seus olhos, aonde que está sendo direcionado. Como que está o seu coração? Aí você já pode ter uma ideia naquilo que você pode melhorar, no que você venha a melhorar, tá bom? E aqui Jesus, ele nos faz essa alerta, né, como eu já disse para você, e isso fala sobre engano espiritual, religiosidade sem transformação, aparência de santidade. Às vezes podemos estar somente vivendo de aparência, tá? A consciência endurecida. Às vezes a gente lê, a palavra de Deus está sendo clara, a gente até entende, mas a gente coloca um eu aí na frente. Ah, mas eu não acho que é bem assim. A palavra de Deus está falando isso, mas eu acho que deve ser assim. Não tem achismo na palavra do Senhor, tá? E outra coisa, precisamos examinar constantemente o nosso pensamento. Isso mesmo, o nosso pensamento, as intenções, os hábitos, tá? A motivação, o que eu estou sendo motivada a quê? A fazer o quê? Tá? E aqui em Lucas 11, no versículo já 36, você fez a sua leitura aí? Então vamos lá na reflexão. Se, portanto, todo o teu corpo for luminosos, tá? Tá tudo iluminado o teu corpo aí? Vamos saber se tá? Quando alguém permite que Cristo ilumine completamente a sua vida, sabe o que acontece com ele? Você começa a ter mais clareza. Isso mesmo. Você tem paz. Você tem paz aí no seu coração? Você começa a ter discernimento da palavra, entende melhor, né? Lembrando sempre que quando a gente for abrir a nossa Bíblia, devemos orar, pedindo e clamando pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele é que vai estar abrindo a nossa mente para compreendermos e termos discernimento da palavra do Senhor. E aí, nós temos o quê? Transformação, direção espiritual. A luz de Deus começa a aparecer no comportamento e nas escolhas. Resumo da principal mensagem. Jesus está ensinando que aquilo que alimenta os nossos olhos alimenta a nossa alma. Aquilo que alimenta os nossos olhos, aonde meus olhos estão fixando ali, ó. Por que fala alimenta os nossos olhos? Aonde que eu tenho parado, que eu tenho olhado mais? Às vezes a gente demora. Quando a gente vê uma coisa interessante, a gente para e demora naquilo ali, começa a ler aquilo ali. Aquilo ali começa a alimentar também lá dentro a minha alma, né? Isso aí está sendo um alimento. Então pode ser um alimento bom, como pode ser um alimento ruim. É você que vai ter que fazer esse análise aí, aonde está sendo direcionado os teus olhos, tá? Aonde? E aí aqui vem falando o quê? A luz de Deus deve ocupar todo o nosso interior. Precisamos vigiar e o que consumimos espiritualmente, tá? Então esse aqui é muito importante. Fazendo essa reflexão, a gente pode ver todas essas coisas aqui. Precisamos vigiar o que consumimos espiritualmente. Quem anda com Cristo reflete luz para as outras pessoas.
tá? Para as outras pessoas. Reflexão, vamos lá. Uma pergunta importante desse texto é, você sabe o quê? O que tem iluminado a minha mente ultimamente? É uma pergunta que fica para nós refletirmos aqui. O que tem iluminado a minha mente ultimamente? O que eu tenho gostado mais de assistir? O que eu tenho gostado mais de fazer? O que eu tenho tomado? O que tem tomado meu tempo? Quanto tempo eu fico estudando a palavra do Senhor? Quanto tempo eu pego meu celular para escutar uma pregação, escutar uma mensagem como essa que está sendo passada aqui para vocês? Quanto tempo? E as demais coisas? O que eu tenho feito? Tá? Fica aí essa reflexão para você. Aquilo que você olha constantemente, pensa constantemente, consome constantemente, vai moldar o seu coração, tá? Se você está pensando em coisas boas, está fazendo coisas boas, isso também vai moldando o seu coração para que você possa cada vez ser uma pessoa melhor, tá? Todos nós somos falhos, todos nós pecamos, mas aqui nós também temos um livre-arbítrio de escolhas, aonde podemos fazer coisas certas, aonde a gente podemos ver o que nós, na onde a gente pode melhorar. E tem gente que só vai piorando as coisas cada vez mais, né? Mas a gente tem que pedir perdão para Deus das falhas, dos pecados que a gente comete, que Ele está pronto para perdoar a gente de qualquer falha, de qualquer pecado, desde que a gente se arrepende, né? Esse aí é um outro tema aí que dá para a gente falar. Se vocês quiserem, deixa aí no comentário que eu vou trazer para você um tema só sobre isso, para não fugir do que a gente vai falar aqui agora, tá? Mas o que você pensa, aquilo que você faz, tá? Constantemente, ele vai moldando ali o seu coração. E aí também, gente, esse texto combina muito, sabe com o quê? Lá, Filipenses 4, no versículo 8. Porque lá fala assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, amável, é de boa fama, isso pensais. Então, olha só a Bíblia como ela é poderosa. É a melhor conselheira que a gente pode ter, porque é a palavra do Senhor. E Deus não tem nada acima dele. Ele é o top dos top, entendeu? Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável e de boa fama, nisso pensais. Olha aqui, só isso aqui já valeu esse vídeo, não é mesmo? Então, olha só, Jesus está nos chamando para uma vida limpa. Limpa. Embora nós estamos vivendo aqui no mundo, Ele nos chama para ser santo. E ser santo significa não é ter pecado, mas ser separado das coisas ruins, que nós possamos saber diferenciar uma coisa das outras, falar não para as coisas ruins, né? A gente, principalmente mãe, quando a gente tem os nossos filhos pequenos, a gente conversa com ele e fala: filho, não aceita drogas, não aceita isso, não aceita aquilo, né? Então, Deus também tem falado para nós: filho, não fica colocando na sua mente coisas ruins, porque isso não vai te levar para o céu. Você quer ir para o céu? Eu acredito que sim. Eu quero. Mas para isso a gente precisa estar preparado, estudando a palavra do Senhor. Olha só, né? Que nós devemos deixar Deus iluminar a nossa vida e não o inimigo. E quando a luz de Cristo entra de verdade, sabe o que acontece? Ela não ilumina apenas uma parte da vida, ela ilumina tudo, o corpo inteiro. Quando a gente permite Cristo entrar na nossa vida, Ele ilumina tudo. E é realmente isso que está falando esse texto. E aí, você gostou do que estudamos junto? Deu para trazer uma clareza desses versículos para você? Aqui está a palavra do Senhor. E se você gostou, eu convido você a se inscrever nesse canal, porque eu quero trazer mais mensagens como essa, através da palavra do Senhor, para a gente meditar e trazer uma clareza espiritual daquilo que a palavra do Senhor nos fala, nos mostra, tá? Muito obrigada de você ter ficado até aqui. E se você gostou também, já deixa um like e se inscreva nesse canal. Compartilhe essa mensagem para um amigo que também gosta de estudar a Bíblia. Convida ele para fazer parte desse canal, tá bom? Tchau, fica com Deus e até mais.